Amados, nós estamos ainda no capítulo 1, não temos nem previsão de quando nós vamos sair deste capítulo. Tamanha é a riqueza, muitas coisas que aqui se encontram, que precisam de ser compreendidas, né? Razão porque o estudo que nós fazemos é do tipo indutivo. Ou seja, não temos nenhum interesse em compreender a literalidade da carta ou a imediatez da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós cremos que esta epístola, ela tem um valor imediato, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Ele tem um valor comunicativo. O apóstolo Paulo está despretensiosamente, pelo menos aqui no primeiro capítulo, se comunicando, saudando, né? Dizendo que se lembrava daquela igreja diante do Senhor, nas orações, em gratidão, por ter sido tão bem acolhido naquela comunidade, por saber que os irmãos estavam frutificando. Mas nós, quando tomamos a Escritura, nós precisamos ultrapassar, ou ir além, ou mais profundamente, desse aspecto imediato que é uma carta, ou que seja um livro qualquer, histórico, da Bíblia. Precisamos de aprofundar no conceito espiritual que está aqui colocado nessa carta. Em cada palavra do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar um tom de verdade. Ele fala na base da verdade. O falar de Paulo é um falar na base da verdade. Então, na parte superficial da carta, você tem a saudação, os elogios, a oração, mas no substrato, no mais profundo do texto, se alicerça, ou melhor, estão os alicerces onde tais palavras se alicerçam. E o que nos interessa é esse alicerce, é esse entendimento acerca de Deus e acerca da verdade que está aqui abaixo, numa região mais profunda do texto, e que nós então vamos extraindo e vamos ampliando o entendimento dessas verdades à luz do todo da Escritura. Então nós não nos limitamos somente ao texto imediato, mas compreendemos o que aqui se encontra em vários outros livros da Escritura, em várias outras cartas das Escrituras, como, por exemplo, os irmãos perceberam que para explorar a natureza desse capítulo 1, a questão do tema, nós trabalhamos a parábola do semeador, Mateus 13. Então, não entenda isso como uma fuga do tema, pelo contrário, entenda como um aprofundamento do tema. Então, fiquem atentos, porque quando eu me dirijo a um outro livro, a um outro capítulo, a uma outra porção, eu estou sempre aprofundando aquilo que está claro aqui no livro que nós estamos estudando. E hoje, nós vamos tocar num ponto nevrálgico da coisa. Nevrálgico. Eu preciso que os irmãos tenham muita atenção a tudo e ao modo como será dito o tema dessa noite. Isso para que você não se desespere, e para que você, sem compreender, achando que compreendeu, fique desesperado, desestabilizado, ou você achando que entendeu, saia divulgando críticas infundadas. O que eu vou compartilhar com os irmãos hoje não é nenhuma novidade, já falei outras vezes, mas hoje eu quero falar categoricamente, né? Eu não vou falar hoje por parábolas, nem falarei às multidões. Falarei aos amigos que estão aqui conosco, seja nesse salão aqui, ou os que estão em casa acompanhando pela internet, membros do Ministério de Volta à Palavra. Tá bom? Um ponto nevrálgico, por quê? Porque por falta de compreensão do que nós diremos, os irmãos logo saberão o tema que nós vamos tratar a partir do capítulo 1, por causa da falta de compreensão, o cristianismo se encontra do modo como está. Então daí os irmãos já percebem a gravidade do assunto, né? Pastor, do modo como está como? Na decadência em que se encontra. Tanto na decadência do ponto de vista da sua fragmentação, da sua confusão doutrinária, porque o cristianismo está longe de ser 1000,
não é? Ele é muito mais do que isso, porque hoje em dia qualquer um abre na esquina da sua casa, na porta da sua garagem, uma igreja e começa a ensinar o que ele quiser ensinar em nome de Deus, e não faltam seguidores. Isso é uma coisa muito grave. Eu sei que é uma certa democratização da fé, né? A liberdade que cada um tem de ler e interpretar a Bíblia, de ensinar. Vivemos hoje numa verdadeira ágora, né? Mas isso, de certo modo, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque imagine só, imagine se qualquer pessoa que acordasse com ideia de ser dentista, né, abrisse o seu escritório na sua garagem e não tivesse nenhum problema. Como é que seria? Não é? Ah, pastor, mas isso é profissão, aqui é chamamento. O problema é que lá, se você perder um dente, você pode implantar outro. E tratando-se das coisas divinas, se você perder sua alma, não tem implante de alma. Ou seja, tratando-se da sua fé e da sua alma, estamos no campo mais sensível da existência humana, porque nós estamos a nos referir a coisas eternas. E não a um dente que você perde, pode colocar outro, colocar uma prótese, colocar qualquer outra coisa, ou mesmo ficar sem ele, não fará muita falta. Basta que você mude sua alimentação para um miojo mais ralo, né? Uma sopinha, você faz uma papinha lá e você vai, né? Não pode mais comer piqui, eu sei disso, mas não tem problema. O churrasco, né? Mas dá para viver. Agora, tratando-se da fé, não. Com isso, eu não estou jamais dizendo que a leitura, interpretação e ensino das Escrituras seja uma questão acadêmica, não disse isso. Mas eu digo que é de extrema responsabilidade de que aquele que ensina, ele tenha minimamente um interesse em se aprofundar, em conhecer, para saber do que se trata de fato o ensino das Escrituras. Então, baseado nisso, hoje o cristianismo está fragmentado, em inúmeras seitas, inúmeros segmentos. A decadência do cristianismo está exatamente na contradição da mensagem que prega a unidade, quando não há unidade nesse sentido. E também a decadência, mesmo daqueles que têm uma doutrina ortodoxa, ou dita ortodoxa, não corresponder o Cristo das Escrituras, o Cristo que nós pregamos, o Cristo do Evangelho, com o nosso viver. Ou seja, uma contradição aí flagrante, né? E isso eu não digo individualmente, mas no geral. O cristianismo, no geral, é uma decadência. No geral. Perfeito? Enquanto religião que arroga para si a exclusividade da verdade. Porque para o cristianismo não há verdade, senão no cristianismo. O problema é quando dentro do cristianismo ele se fragmenta e a verdade agora não está mais no cristianismo, mas na minha igreja, na minha denominação, no meu grupo. E cada um dizendo para si a mesma coisa. Imagine a Torre de Babel que nós vivemos. Bem, mas, de todo modo, o que nós vamos falar aqui é algo de uma seriedade, de uma gravidade muito grande. Preciso da atenção dos irmãos, do esforço para a compreensão, porque é um assunto fundamental da nossa fé. Tá bom, queridos? Vamos lá então, apertem os cintos e vamos decolar, né? Capítulo 1, Tessalonicenses, como os irmãos já sabem, nós fizemos uma certa divisão, de modo que os versículos 4 e 5 foram apresentados como sendo o tema deste capítulo. Ou seja, capítulo 1, versículo 4 e 5, temos aqui o argumento central desse capítulo. Ou seja, a argumentação, quando Paulo diz que ele, Paulo, Timóteo e Silvano, tinham o conhecimento de que aqueles irmãos a quem ele dirigia essa carta eram eleitos de Deus. Daí hoje a grande questão. Ora, como identificar um eleito de Deus? Como saber se o fulano, o beltrano, o cicrano, eu, você, este ou aquele, é um eleito de Deus? E aí Paulo não hesita, né? Aí os irmãos vão perceber que todo o capítulo 1
é Paulo dizendo, porque vocês demonstraram isto. Olha só para os irmãos terem uma ideia. Versículo 3, ele diz, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Ou seja, era algo notório. Então, a partir da demonstração desses irmãos, Paulo agora podia falar, vocês são eleitos. Porque a eleição, enquanto um dogma, enquanto uma doutrina, só serve para você discutir como é essa eleição, se ela existe, se ela não existe, né? Se é possível perdê-la ou conquistá-la. Aí é Arminio e Calvino lutando na história, né? E é bom lembrar que nós não somos calvinistas, tá? E, portanto, não venha exigir de mim nenhum comportamento calvinista, e tampouco nós somos arminianos, não temos nada com esses dois. E não venha me exigir nada de Armínio, e nem me comparar a Armínio nem a Calvino, e nem dizer que eu sou mais Calvino do que Armínio, nem mais Armínio do que Calvino. Para de bobagem. Disso aí, eu já me libertei há anos. Graças a Deus. Se bem que esse ministério nunca se declarou calvinista pelas profundas diferenças de interpretação, de entendimento acerca das doutrinas calvinistas. Mas o importante é que você tire do seu caminho tudo isso. Vamos focar no ensinamento bíblico, tão somente bíblico. Então Paulo diz, vocês têm demonstrado. E o que esses irmãos haviam demonstrado? Ele vai dizer, o trabalho que resulta da fé, ou seja, a fé enquanto algo essencial e o trabalho enquanto a manifestação exterior dessa fé interior, a fé enquanto algo orgânico e esse trabalho enquanto resultado externo. Ele vai dizer, o esforço motivado pelo amor, então o amor é algo interior, algo orgânico, esse esforço que se manifesta em atitudes, em procedimentos, e a perseverança proveniente da esperança, a esperança enquanto algo interior que se manifesta no dia a dia enquanto perseverança. Então, Paulo, ele trabalha sempre as questões interiores como causa, como origem do que se manifesta. Então, as duas coisas são verdadeiras. Não se pode falar de uma sem falar de outra. Não existe amor sem labor. Não existe esperança sem perseverança. Não existe fé sem trabalho. Ou seja, a grande contradição é pregar uma fé que não manifesta-se em obras, pregar um amor que não se manifesta em cuidado e falar de uma esperança que não se manifesta em esperança. É uma contradição, porque é como você falar de uma árvore que não dá o seu próprio fruto. Uma árvore que não produz o seu próprio fruto, ou, para piorar, você falar de uma árvore que tem uma natureza que produz um fruto diferente da sua própria natureza. Extremamente contraditório. Então, Paulo vai demonstrando, ou melhor, ele vai dizendo que esses irmãos eram eleitos por essa demonstração. Os irmãos vão perceber aqui, depois no versículo 6, ou melhor, no versículo 9, né? Como que esses irmãos, ao receberem a palavra, o que eles fizeram? Eles abandonaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo. Isso é demonstração. Isso estava claro diante dos olhos dos apóstolos. Por isso que Paulo podia falar, sabemos que vocês são eleitos de Deus. E aí então a dizer, ainda no capítulo 1, que esses irmãos se tornaram imitadores dos apóstolos, e que agora não somente se tornaram imitadores, mas tornaram-se modelo para outros irmãos. Tudo isso, aqui no capítulo 1, se estrutura da seguinte maneira. Sabemos que vocês são eleitos pelo motivo da demonstração da fé, do amor e da esperança, pelo fato de vocês terem abandonado os ídolos seguindo do Deus vivo, terem se tornado nossos imitadores e então modelo para os demais. Isso, esse quadro de coisas que são demonstráveis, que são perceptíveis, eram para Paulo, Timóteo e Silvano a certeza, a garantia, o conhecimento de que eles eram eleitos de Deus. O que significa que a salvação, quando aplicada, quando recebida, ou melhor, a salvação, quando experimentada, ela tem uma eficácia
genuína na vida daquele que a experimenta. A grande questão que eu quero levantar, e o que eu quero tecer uma profunda crítica e severa, é acerca de uma suposta salvação que é ensinada todos os dias na maioria das igrejas, que se fundamenta numa redenção que não redime e numa graça que não tem poder de mudar a vida de ninguém. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados e essa salvação que Ele nos confere é uma salvação da graça e, portanto, gratuita. Então eu estou o quê? Salvo. E aí se fundamenta nisso. E você não consegue perceber o que o apóstolo Paulo está dizendo. A demonstração, a manifestação desta salvação recebida. Ou seja, o que nós estamos aqui levantando no primeiro momento é uma crítica acerca da salvação enquanto um mero dogma, enquanto uma mera doutrina. É o crente dizendo assim, olha, nós somos salvos, Jesus vem nos buscar, igreja, os irmãos glorificando. E quando Ele vier, Ele vai condenar o mundo. Aí você aponta para fora, para falar dos seus parentes que não se converteram, dos seus vizinhos que não são crentes, para falar de um conhecido que é uma boa pessoa, honesta, etc., mas é budista, é espírita, é o ateu. Ou seja, nós condenamos todo mundo a despeito de qualquer coisa. O único critério que se tem para condenar as pessoas é perguntando se porventura elas aceitaram ou não a Jesus. Porque se elas aceitaram como nós, estamos aqui dentro agora, aí dizemos, não, nós estamos salvos, seremos arrebatados. Eles serão o quê? Condenados. Mas quando você compara a vida e o viver dos crentes que assim declaram acerca de si mesmos, com a vida e o viver daqueles a quem eles condenam, não se vê muita diferença. A diferença que se vê, me parece, são diferenças externas, diferenças de usos e de costumes. Diferença porque o católico vai à missa, o crente vai ao culto. Já deu uma grande mudada, não? Está indo para onde? Vai para a missa. Lá vai o condenado do inferno para a missa. Porque quem vai para a missa é católico, é idólatra, ou não é? Vamos falar a verdade. Portanto, isso aí não tem salvação, idolatria não tem salvação. Agora, o crente vai para o culto. Não, o culto é santo, é uma coisa divina. O Espírito Santo vai descer, vai derrubar as pessoas. O outro vai ranger, o outro vai gemer, o outro vai babar, o outro vai chorar e o pau vai quebrar. E vai nos levar. Essa é a ideia. É a diferença de que o crente acredita que ele é abençoado porque ele dá o dízimo, porque ele dá a oferta, porque ele jejua, porque ele vai para o monte, porque aquilo lá, e que os outros são tudo do diabo porque não fazem nada disso. É que o crente é mais puro do que os outros porque o crente não bebe e não fuma. Teoricamente falando, não bebe nem fuma. Se houver alguém que bebe e fuma no cristianismo, é a exceção, no meio dos crentes é a exceção, mas no geral isso é inadmissível. Sim ou não? E os outros, coitados, impuros, bebem e fumam, né? E não pode nem entrar na área da mentira, porque aí iguala. Não pode. Crente mente. E se você disser que não mente, você está mentindo. Perfeito? Não pode falar da área da impureza, porque a impureza é própria do ser humano. Sim ou não? Não se pode falar em adultério, porque há adultério na igreja e adultério fora da igreja. Ou não. Não se pode falar em pedofilia, porque há pedofilia na igreja e fora da igreja. De vez em quando tem um líder de jovem aí, de adolescente aí, sendo preso. Vez ou outra. Não estou fazendo nenhuma crítica a esse respeito e nem um senso de moral. Estou apenas dizendo os fatos. Vocês sabem disso. Então, nós precisamos de entender a natureza dessa salvação. Sabermos o que é a redenção de Cristo,
entendermos a sua natureza, entendermos que ela, quando experimentada verdadeiramente, ela vai produzir um fruto, e entendemos que a graça de Deus é muito mais do que um dogma, muito mais do que um favor imerecido. É favor imerecido, mas é muito mais que favor imerecido, porque é um poder que age inerentemente a todos nós, de poder transformador, que é o próprio Cristo, que em nós habita. Então, partindo dessas considerações, eu preciso que os irmãos compreendam algumas questões nesse sentido. Eu vou apontando as questões e nós vamos então compreendendo à luz da Escritura como essas coisas funcionam. Perfeito? Então, a primeira proposição que eu proponho aos irmãos, o primeiro postulado, é a afirmação de que não existe mera redenção judicial. Agora, temos que aprender a ouvir e aprender a entender o que se é dito. Não existe mera, quando eu digo mera redenção judicial, não estou dizendo que não há redenção judicial, não disse isso. Não existe simplesmente redenção judicial. Pastor, o que significa não existe simplesmente redenção judicial? Não existe essa ideia de que Jesus morreu na cruz por você há 2000 anos, e agora você, na pressão da morte, na pressão da Covid, na pressão do desemprego, na pressão das doenças, na pressão da mulher que quer deixar a família, aí você aceita Jesus, então estou salvo, Jesus me garante salvação. Não, é verdade que Jesus garante a salvação, e não somente Ele é o garantidor, mas Ele é a própria garantia da salvação. O que está errado não é a obra de Cristo, nem o fato de Cristo ser o garantidor e a garantia. Está no modo como você lê a obra de Cristo e como você recebe essa obra de Cristo. Então, quando eu digo que não há mera redenção judicial, eu quero dizer que a salvação, ela é tanto judicial como orgânica. E as duas coisas não são duas coisas, mas são uma só. Como você pegar, por exemplo, uma moeda, e você falar, tem cara e coroa, mas não são duas moedas. São duas faces de uma mesma coisa. Então não existe a ideia de que eu estou salvo judicialmente, mas organicamente isso é um detalhe, isso é uma outra doutrina. Você está confundindo os nomes, confundindo isso com aquilo, confundindo o reino com salvação. Para de bobagem. Ou o indivíduo é salvo ou ele é perdido. Não existe a ideia de meio termo. Lógico, existe um meio termo, se você entender que a salvação enquanto um processo, o fato é que, estando nós salvos, no processo de salvação, temos ainda muitas coisas do velho homem a serem tratadas. Perfeito? Ou seja, o processo, ele inclui na experiência humana duas coisas antagônicas, carne e espírito. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Mas a ideia de que não, eu estou salvo, porém não vou reinar. Eu estou salvo, eu me recordo há algum tempo, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem isso, no nosso ministério inclusive. Alguém fala, pastor, é o seguinte, olha, eu desisti, parei, cansei, não dou conta, né? E é o seguinte, eu já sei que eu não vou reinar mesmo, então, eu estou salvo, né? Só sei que eu não vou reinar. Então, já que eu estou salvo e não vou reinar mesmo, então eu vou largar de mão a labuta, porque não está fazendo sentido para mim, não. Né? Então eu vou parar. Mas olha a ideia, eu estou salvo, mas não vou reinar. É um pensamento um pouco torto. É lógico que ele é aceitável no tempo da ignorância. Todos nós temos as nossas fases e fases de ignorância, não é? Todos nós, ninguém é isento disso. Afinal, o crescimento pressupõe a superação da ignorância. Sim ou não? Ou então você não cresceu, ou então você nunca nasceu. Porque o próprio nascimento pressupõe ignorância. Porque o nascimento se dá a partir da tenra idade da ignorância para
Então, a maturidade, que é quando você começa a perceber as coisas como elas de fato são. Então, partindo do pressuposto que Paulo identifica, ele diz, olha, vocês são eleitos porque vocês demonstraram, nós entendemos que a salvação, ela tem, sobretudo, uma razão, um fundamento orgânico. A salvação, ela opera dentro de nós. De modo que os salvos, os que experimentam salvação, fatalmente eles vão ter uma manifestação e uma demonstração dessa salvação que opera dentro de si. Mas logo surge uma pergunta, alguém vai questionar. Alexandre, me parece, com esse seu raciocínio, que você pende assim para aquele lado tipo arminiano, né? Que o indivíduo, porque é salvo, ou para garantir a salvação, ou para fazer valer a salvação, você tem que fazer alguma coisa. E este é um outro erro. O primeiro erro é afirmar uma salvação meramente judicial. Jesus morreu por mim, pagou meus pecados, eu aceito, estou salvo. Ora, salvo de quê? Ou seja, como é que alguém chega a tal conclusão? Jesus morreu por mim, perdoou meus pecados, eu aceito o sacrifício dele, portanto eu estou salvo. De onde vem essa ideia? De onde vem esse engano? De onde vem esse equívoco? Vem do equívoco de que a condenação é algo externo ao homem. Ou seja, o homem, ele comeu uma maçã, ou que seja uma pera, ou qualquer fruta que você quiser, um melão, uma melancia, um maxixe, né, comeu alguma coisa, e Deus, zangado com esse homem, preparou um tacho de fogo para jogá-lo. Essa é a ideia que eles têm de perdição. O homem desobedeceu a uma ordem externa, a uma ordem caprichosa, não é? E agora Deus, zangado, preparou um tacho de fogo. E agora todo mundo vai para o tacho de fogo. Mas de repente Deus, pensando bem, falou, não, calma aí, eu não sou tão ruim assim, eu vou prover salvação para vocês. Aí ele envia Jesus e fala assim, olha, morre no lugar do povo lá embaixo. Está todo mundo condenado, mas você vai morrer no lugar deles. Morre, e aí quem aceitar essa conversa, essa história, nós perdoamos. E nós levamos ele para morar numa mansão. No céu, uma abóboda linda, né, assim, uma safira bem azul, né, os anjos voando e cantando eternamente. E quem não aceitar, vai para o tacho. O perdão é para aquele que aceitar a Jesus. Se não aceitar... Então se entende, esse engano ele vem a partir do pressuposto de que a condição de condenação se dá por um ato externo, de uma ordem externa, que o condena a um lugar externo para onde vai a sua alma queimar eternamente. E se entende, consequentemente, salvação como, ó, beleza, você aceitou Jesus, então eu te perdoo de tudo que você fez, agora você vai para o céu. Ou seja, a salvação enquanto você ser tirado de uma possibilidade do fogo para uma mansão no céu. É isso que se entende e se prega como salvação. Daí vem o engano. Por isso ele fala, não, se Jesus pagou, o preço está pago. Então, se você aceita, fechou. Isso é o que chamam de redenção judicial. Judicial é o juiz, que é Deus, estava brabo, nervoso, tinha uma dívida na mesa dele, uma conta, e esse juiz é implacável, ele não perdoa dívida. Dívida não se perdoa, dívida se paga. Ah, mas Jesus perdoa. Não, ele não perdoa nesse sentido. Ele faz o quê? Alguém tem que pagar, nem que seja seu próprio filho. Mas perdão aqui não existe, é pagamento. Ainda que seja um pagamento vicário, no lugar de outro. Mas segundo esta visão da redenção meramente judicial, tem que pagar. E é um pagamento que não é tão válido assim. Porque embora tenha sido pago o preço por todos, só é válido o recebimento da dívida daqueles que aceitarem, porque a do outro não está paga. Ou, se está paga, vai pagar de novo. Daí os calvinistas
levantarem a ideia de que a redenção de Cristo, e assim eles ensinam, os calvinistas, é uma redenção limitada. Jesus morreu por todos? Não, só morreu por aqueles a quem ele escolheu. E se ele já morreu por aqueles que escolheu, o preço está pago, aconteça o que acontecer, esse indivíduo está o quê? Salvo. Não, mas se ele for um eleito, ele vai mudar de vida. Não é o que nós temos visto. Porque o que nós temos visto é uma mudança religiosa, de ritos, de costumes, de dogmas. O que a Bíblia fala é uma mudança interior de vida, que não passa pelos dogmas, que a despeito de conhecer ou não este ou aquele dogma, a salvação se opera aqui dentro. Agora, o segundo erro é o erro do outro que fala, não, Jesus morreu por você, mas não basta você aceitar, você tem que fazer por onde? É onde entra a visão arminiana. Ou seja, ele morreu por você, você aceitou, Cadmo? Beleza? Agora você vai ter que fazer por onde? Vai ter que viver como um salvo. Se você fizer de outro modo, você perde aquilo que você podia ganhar. Aquilo que você ganhou vai ser tomado. Não é? Então, esses dois pensamentos são dois grandes erros que dominam todo o pensamento cristão atual. Ou seja, se você não cai em um extremo, você cai no outro extremo. E o que nós estamos propondo, é o que nós entendemos nas Escrituras, é que a condição do homem no pecado, que é a sua condição de condenação, não tem nada a ver com atos externos, nem lugares externos, não é essa questão de ser livre do lago de fogo, nem de ganhar uma mansão, mas a salvação é uma necessidade interior do homem. Ou seja, o homem está perdido nas suas faculdades. Ou seja, essa perdição de que diz a Escritura, é o homem que se perdeu de Deus. É o homem que, nas suas faculdades, ele foi enganado, e agora então ele conduz a sua vida cada vez mais para longe de Deus. E ele precisa o quê? Se reencontrar. Ele precisa ser salvo na sua consciência, ser salvo no seu coração, ser salvo nas suas faculdades. É uma salvação que ela se opera dentro do homem. E para que isso aconteça, para que você experimente essa redenção interior que acontece na sua consciência, foi preciso que Jesus morresse na cruz do Calvário. Ou seja, Deus envia o seu Cristo, ele se faz homem, para abrir um caminho, um novo e um vivo caminho, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Jesus abriu ou não um novo e vivo caminho? Hebreus 10, 19. E ele abriu como? Pela sua carne, que nos conduz esse caminho aonde? Ao Santo dos Santos. E aí Paulo diz, tenhamos intrepidez e entremos nesse caminho. Sim ou não? Está escrito ou não? Palavras fortes e poderosas. Eu pergunto, você já viu esse caminho? Fala, Deus abriu um novo caminho. Tá bom. Aí todo mundo, glória a Deus, abriu um novo caminho. E esse caminho nos conduz ao Santo dos Santos, né? Porque Cristo abriu pela sua carne. Sim, e você já viu esse caminho? Você está falando desse caminho, mas cadê esse caminho? Que caminho é esse? O indivíduo quer saber. Que Santo dos Santos é esse? Ele quer entrar. Paulo não diz, entremos no Santo dos Santos quando Jesus voltar. Ele fala, entremos agora, confiadamente. E eu pergunto, você já entrou por esse caminho? Percebe que tudo isso fica muito vago? Ele fica bonito na pregação, no ensino, no dogma, mas na segunda-feira esse caminho não existe, ele não aparece, você não compreende. É algo que fica fora da sua experiência humana. Então nós entendemos que quando Deus envia o seu Filho ao mundo, é dito, e o Verbo se fez carne. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é sábio. O que o Cristo de Deus veio fazer? Não foi trazer salvação para o homem? E o modo como ele o faz é entrando na humanidade. É ele próprio fazendo-se um homem. E não é somente fazendo-se um homem, mas é fazendo-se humanidade, fazendo-se homem e vivendo
todas as fases naturais e normais da existência humana, desde a concepção ao nascimento, a tenra idade, a meninice, a adolescência, puberdade, a maioridade, a maturidade. Ou seja, ele vive intensamente toda uma vida humana. Foi preciso que o eterno se limitasse no tempo e vivesse cada segundo de uma existência humana. Já pararam para pensar nisso? Que plano mais louco é esse? Ou sensacional? Ou é um plano louco, ou é, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, a sabedoria de Deus. Por isso que para alguns é loucura, para outros é o poder de Deus. Temos que olhar para o Cristo de Deus, afinal, Ele é a nossa salvação? Sim ou não? Não há salvação em nenhum outro nome. Então temos que olhar para esse Cristo e entender como que Ele nos salva, o modo como tudo ocorreu. Que plano fantástico é esse? Então, o Cristo de Deus, Ele se faz homem e Ele vive. Olha o paradoxo. O eterno entra no tempo. O eterno se limita ao tempo. Sem deixar de ser eterno, o eterno tem que viver, experimentar, sem o status da eternidade, cada minuto da existência humana. Por quê? Seria mais fácil ele aparecer homem já, feito. Porque é muito trabalhoso nascer do ventre. Que capricho é esse? Por que não aparece como muitos aparecem aí dizendo eu sou o Cristo? Não, isso aqui tem que ser gerado no ventre, não é? 1 semana, 2 semanas, 40 semanas, dores de parto, nascimento, amamentação, não é? Por isso que Paulo vai dizer, né? Ele foi feito homem à nossa semelhança, participante de carne, de sangue, à nossa semelhança, sendo ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Tudo isso porque nesse processo e nessa experiência de existência, ele estava abrindo um novo e um vivo caminho na consciência humana. Ali, Jesus não era um extraterrestre. Jesus era homem como você, homem, 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 homem. E esse homem que começou desde a gestação, desde a concepção, o nascimento, viver humano, ele foi crescendo, como você, como eu, sendo tentado em tudo, e ali agora, em cada momento, em cada experiência, ia sendo gerada uma nova consciência, uma nova concepção, um novo conceito, uma nova visão, um novo procedimento. De modo que quando esse Jesus está na cruz, a sua última palavra é: Pai, está tudo consumado. Estava ali agora o primeiro homem salvo, totalmente redimido. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o nome que se dá ao homem, não ao Cristo. Nos dias da sua carne, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, a obediência foi algo aprendido, algo construído, algo que foi sendo alicerçado naquela consciência humana. De modo então que também a Escritura vai dizer que por esse motivo ele se tornou o autor da salvação de todos os que lhe obedecem. Ou seja, a partir de Cristo, desse Jesus Cristo,
né? Jesus, o homem, esse Cristo que se encarna em Jesus, a partir de Jesus, agora abre-se essa possibilidade de que essa mesma consciência caminho, ou esse caminho consciência construído em Jesus, seja também pavimentado dentro de cada um daqueles que tem fé nele, ou, como sinônimo, que lhe obedece. Nesse sentido, a fé e a obediência não são coisas contrárias, não estão em oposição, estão muito mais para sinônimo. Porque a palavra fé, o termo fé, do grego pistes ou do latim fides, ou português fé, todos eles têm a raiz, vem da raiz da palavra fidelidade. Ter fé é ter fidelidade. Ter fé não é acreditar, né? Acreditar é você falar, não acredito que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Eu acredito nisso. Mas eu não acredito. Eu acredito porque me falaram, estudei. Ninguém diz o contrário, né? Mas não é algo a que eu exerça fidelidade. Então agora todos os homens que estão em suas consciências e em seus corações, a semelhança do filho pródigo, perdido, eles agora precisam ter essa visão do Cristo crucificado, olhar para o crucificado. Por isso que é dito que quando Cristo fosse elevado às alturas, atrairia todos a Ele. A ideia é o Cristo suspenso no madeiro, e você agora olhando para o Cristo, contemplando o Cristo, procure agora discernir o que é esse Cristo, qual é a sua obra. E aí ele vai demonstrar que a salvação que ele veio nos dar foi a salvação que ele próprio operou. Salvação enquanto acontecimento. A salvação acontece em Jesus. E ela se desenvolve em Jesus e se consuma em Jesus. E você olha então, e Jesus então vai dizer que todo o nosso problema enquanto homem é o problema de orgulhosamente no nosso coração, fantasiosamente criarmos uma imagem de nós mesmos, uma imagem falsa de nós mesmos, e a partir então de uma ilusão, nós agora vivermos independentes do Pai. E não somente independentes, mas em desarmonia com o Pai, em inimizade contra o Pai. E agora queremos construir um mundo fantasioso de ilusão, que a Bíblia chama de mundo, né? Um mundo no sentido não é meio mundo, esse mundo ilusão. Queremos viver, construir e viver então neste mundo para nós mesmos, onde nós somos o nosso próprio Deus, que é o ego, que é o Deus desse século. Então, quando a salvação de Deus é dada ao homem, e o homem experimenta essa salvação, só é possível essa salvação ser provada por causa da obra que Jesus já realizou em Jesus. Esse é o aspecto judicial. Ele abriu o caminho, ele está aberto, você pode agora caminhar nesse mesmo caminho. Não abrisse Jesus o caminho, não teria nenhum caminho aberto. Então, o aspecto que se chama judicial, que nós cremos que existe, mas que a salvação não é mero aspecto judicial, o caminho judicial é o que ele fez. Está feito. Agora você precisa o quê? Olhando para ele, contemplando esse Jesus, entender que ele é a palavra, ele, portanto, é a mensagem. Ou seja, o viver humano de Jesus traduz o único meio de se voltar ao Pai. Não existe outro meio. Qual é o meio? É a cruz. A cruz é o aniquilamento. Sabendo que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, a cruz é o centro do ser de Deus. Quem entendeu isso? Sabendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a cruz é o centro, é o cerne do ser divino. Ou seja, no ser divino não existe meu, eu,
O ser divino é sempre doação. É altruísmo constante. Por isso que ele é o Criador eterno. O Criador é doação constante. É por isso que é dito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. A palavra fundação, lá quando Pedro usa, significa concepção do cosmo. Quando o cosmo foi concebido, quando o germe, né, a semente do mundo foi doada para a sua geração, ali estava morrendo o Cordeiro. Morre o Cordeiro quando ele se dá enquanto criação, enquanto Criador para gerar a criação. Para você entender claramente isso, imagine só, como é que você viu a existência? Quem sabe? Vamos falar de modo teórico, tá? Não vamos buscar outros caminhos que não vai dar certo. Como é que você veio ao mundo? Primeiro, alguém teve que amar uma pessoa. O fulano amou a fulana. E a fulana amou o fulano. Então começa com o amor. Esse amor é uma entrega de um para o outro. Essa entrega se dá quando? Quando eles se entregam. Casamento não é união? Como é que foi lá o Melk? Como é que você lembra quando você olhou para a Dila e falou: é essa mulher para quem eu quero viver. Casamento é isso. Eu quero viver para aquela pessoa. Eternamente. Isso é casamento. Se o seu não é assim, não é casamento. Eu quero viver para o outro e vice-versa. Aí agora a prova disso é que agora um entrega para o outro o que há de maior valor: o seu corpo. O corpo é coisa séria. Muito séria. Tanto é que, a não ser que seja por um motivo perverso, pecaminoso e impuro, ninguém quer mostrar o corpo. O mostrar o corpo é constrangedor, exceto se for movido por objetivos pecaminosos, impuros. Aí é outra coisa. Mas aí o indivíduo então, e a moça e o rapaz se entrega. Momento mais profundo e íntimo de um casal. Veja que como que você nasceu, estou te falando. E agora os dois nessa relação, cada um entrega de si algo muito íntimo, muito profundo. O germe, a semente. Essa semente que é doada de ambos, essa doação. Doação é morrer. Sim ou não? Você se doa, nasceu você. Então agora pega essa metáfora e coloca para o mundo, para o cosmos. Então o cosmos vem à existência nessa doação divina de si mesmo. Nada do que foi feito sem ele foi feito. Por isso que o Cordeiro, ele foi imolado desde a fecundação do mundo. Aí a relação entre a fecundação do mundo e a morte do Cordeiro. Por que no único versículo estão as duas coisas? Para mostrar que o mundo vem à existência pela doação divina, pela doação de si mesmo. É Deus se dando e se manifestando nas múltiplas formas das existências que procedem dele. Tanto é que tudo o que há existe por causa da vida, sim ou não? E quem é a vida? É ele. Então, se você tem vida em si, não é? Se a vida te faz existir, essa vida é ele próprio. Então, ele se dá a você para que você, então, exista neste plano. Então, a cruz, que é essa doação de si mesmo, e essa doação implica necessariamente em não ser. Ninguém doa se ele quer tirar o que é do outro. O querer ser é um anular o outro sempre. Agora, um doar-se sempre é um anular a si mesmo. Quando você doa, você tira de si. Puxa, eu tenho 3.000 reais. Vamos colocar essa metáfora. Puxa, quem tem 3.000 quer 4, né? Eu tenho que arrumar um meio de investir 3.000.
para ver se entra quanto eu posso aumentar nesse meu dinheiro aqui. É assim ou não é que nós somos? Não é a lei do comércio, do capitalismo, não é isso? Então 3 mil, se eu ganhasse 3.500, já era um bom aumento de salário. Não era ou não? Poxa, bacana. Não, eu tenho 3 mil de reserva, eu vou investir. Agora imagine só, eu tenho 3 mil. E eu agora falo, não, eu vou dividir com os irmãos que não têm. Imagine. Dá 500 para um, 300 para outro, 200 para outro. Você não está se anulando? Aquilo que eu poderia ter, aquilo que eu poderia ser, para o outro ter? Então, doação é anulação. Então, por isso eu digo, a cruz é o cerne do ser divino, que na história se manifesta na cruz do Calvário. A cruz do Calvário não é uma cruz. A cruz do Calvário é o símbolo do não ser. A cruz é uma voz que diz: aquele que, sendo Deus, não julga o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvazia. Isso é a cruz. E todos nós agora somos convidados a esta cruz. Somos convidados não a falar parabéns para a cruz é linda, é maravilhosa, são 2 travessões que se cruzam. Não. Eu acredito, é maravilha, eu me curvo diante dela, eu defendo, eu desenho, eu pinto, eu coloco no peso. Não. Nós somos convidados a nos unir a Jesus nesta cruz para a destruição do querer ser. Portanto, isso é salvação. Quando alguém experimenta salvação, o poder dessa verdade, o poder divino de negação de si mesmo, ele atua aqui dentro. Ninguém pode dizer que é salvo, está salvo, ou com vias de ser salvo, porque admira a cruz. Porque admira a história da cruz. Porque vai para o cinema assistir o filme de Mel Gibson e sai lá chorando. Ninguém pode se considerar salvo por esses motivos. A salvação se dá quando se exerce fé. A única maneira é a cruz. E a cruz é o aniquilamento. E por isso eu abraço a cruz, eu me uno à cruz. Batismo é exatamente isso, ser unido a Cristo na sua morte, consequentemente na sua ressurreição. Aí a salvação opera. Operando a salvação em mim, agora o resultado normal, natural, não é sobrenatural. O resultado de um coração que está imolado é exatamente esses que o apóstolo Paulo apresenta aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e tantas outras questões que estão em outros textos da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Perfeito? Então, vamos verificar isso na Escritura. Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro, versículo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu por quê? Então ele vai dizer que o Evangelho, o motivo, ele foi recebido pelos Tessalonicenses não somente em palavras, não somente em doutrina, não somente em filosofia, não somente em dogma, não somente em história, mas ele foi recebido no poder e em plena convicção. Então nós temos que duas coisas. Essa plena convicção é o modo como você abraça, como você recebe o Evangelho. É o modo. Plena convicção. Ou seja, você precisa trabalhar profundamente o Evangelho de Jesus Cristo na sua mente, para que você tenha a plena convicção de que todo o viver de Cristo, e todo o falar de Cristo, e todo o ensinamento de Cristo é a verdade. É a verdade. Ou seja, quando Jesus fala assim, olha, pense comigo, ele fala assim, ouvistes o que foi dito. Vamos ver a progressão.
Olhem para mim em nome de Jesus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora vamos caminhar passo a passo, tá bom? Ouviste o que foi dito. Isso foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê isso claramente na história dos hebreus. Sim ou não? A nação eleita tinha vários inimigos. Quem eram os inimigos de Israel? Os heteus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, gigazeus, todos os zeus que tinham lá, é tudo inimigo dele. Aí eu pergunto, 19? Agora imagine você, como eles deveriam proceder em relação aos seus inimigos? Como? Orando por eles, intercedendo por eles, perdoando os seus inimigos? Não, como? O Pedrão está lembrando aqui que se eles fizessem isso, eles seriam punidos pela própria lei. Ou seja, era para exterminar o fio da espada. Então, ouviste o que foi dito, lá atrás. Agora veja o que Jesus fala. Olha a progressão. Não resistais ao perverso. Olha que avanço. O que é não resistir ao perverso? O perverso te fez um mal. Irmãos, todos os dias nós sofremos maus tratos, maledicências da parte dos nossos inimigos. Todos os dias. Da parte do perverso. Então a primeira coisa, não resista ao perverso. Não enfrente ao perverso. Não devolva ao perverso. Ou seja, quando você passa por uma situação dessa, e você ouve, o Evangelho está dizendo, não resistais ao perverso. Pensa comigo por um momento, pense comigo por um instante. O que você acha disso? De boa, sem medo de qualquer coisa. Poxa, o camarada faz uma violência para comigo, seja uma palavra, seja um gesto, seja um ato, seja o que for, e eu não vou resisti-lo, não vou enfrentá-lo, eu não vou usar na mesma proporção de força com ele, porque foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Agora o Evangelho diz, você não deve resisti-lo, porque tudo o que eu quero é resistir, de alguma maneira. Existem várias maneiras de resistir ao perverso. Tudo o que nós queremos é resisti-lo. O Evangelho fala, não, aqui está a cruz, aqui está o aniquilamento. Imagine só o Cristo de Deus ele não resistiu ao perverso. E ele podia resistir ou não? Podia. Sim ou não? Mas ele não fez. Aí você fala, eu tenho que tratar com o meu coração. Essa é a verdade. Não tem como nós falarmos de experimentar salvação se isso para nós é uma mentira. Ou, pode ser que você não diga que isso é uma mentira. Não, isso aí é uma utopia. Não fala assim? Mas utopia não é a verdade. Ou é a verdade? Então, quando diz que eles receberam o Evangelho em convicção, em plena convicção, foi quando Jesus falou essas palavras, dando aqui um exemplo, isso aqui brilha como uma esperança, há uma esperança. Ou seja, onde está a verdade? Quando Jesus disse não resistais ao perverso, é que uma violência que é revidada por uma outra violência gera um ciclo de violência. Ou seja, violência contra violência gera outra violência, que vai gerar uma outra violência, ou seja, a violência nunca vencerá a violência. Não se vence as trevas com as trevas. Imagine um lugar cheio de treva, e você fala assim, eu vou vencer essas trevas, vou trazer mais treva aqui para dentro. Você não vence. Então a única maneira de você vencer esse ciclo de violência é você agindo contrariamente à violência. Então, usando aqui um pensamento interessante, essa matemática
da violência e da não violência, imagine só que, digamos, tá? A Vera faça uma violência contra o Yanderson. Então nós temos aqui uma violência negativa, né? Sim ou não? Se o Yanderson devolve a violência com outra violência, ele também gera um negativo. Vamos ter 2 negativos. Vai aumentando a negatividade. Mas se ele não resiste ao perverso, se ele não enfrenta o perverso, mas se no coração ele se apazigua pela negação de si mesmo, ele vai gerar um positivo. Mas um negativo e um positivo dá quanto? Dá 0. Sim ou não? Você tem -1 com mais 1, pagou, deu 0. Equilibrou. Mas aí Jesus vai mais longe ainda. Ele fala, não resistais ao perverso. Depois ele vai dizer, Paulo também vai repetir dizendo, não pagais o mal com o mal, mas pagais o mal com o bem. Ou seja, o mal tem que ser pago, mas com o bem. Então não somente existe a minha disposição de anulação frente à ofensa, mas agora eu acrescento um bem. Orai por aqueles que vos perseguem. Porque você pode fazer morrer o seu ego diante da perseguição, e agora você pode ainda, além disso, se pôr a orar por aqueles que vos perseguem. Vocês entendem? Nisso há a verdade. Então é olhar para isso que Jesus disse, esse ensinamento, e você agora começar a tomar para si cada um desses ensinamentos. A fé é exatamente a fidelidade para com a verdade que é Jesus. E quando isso acontece, essa verdade que é Jesus começa a operar dentro do seu coração. Então, quando Paulo diz, vocês são eleitos porque vocês receberam a palavra em plena convicção, e ele diz, e em poder. Que poder é esse? Para aqueles que acham que nós estamos afirmando que você tem que agora fazer isso para garantir a salvação, entenda de uma vez por todas que nenhuma pessoa não salva, nenhuma pessoa que não esteja experimentando a salvação é capaz de proceder deste modo. Nenhuma. Somente a graça de Deus é capaz de produzir em nós essa atitude, esse viver. Este viver é um fruto da graça. Não é uma tentativa de alguém perdido querendo fazer para garantir a salvação, para conquistar a salvação. Não, não, não. Veja bem, abra sua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, depois nós vamos a um outro texto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa o quê? Vocação. Lembram que lá em Tessalonicenses nós estamos vendo que Paulo fala, sabemos que vocês são eleitos. Olha o que ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A graça é um dom eterno. O que é a graça? A graça é aquilo que Pedro vai dizer na sua epístola, vamos ler agora, que Deus tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, nada o Senhor nos pede, senão aquilo que Ele já tem nos dado. A graça é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Divino,
que já nos foi dado desde os tempos eternos. A graça não é algo que você vai receber hoje, daqui a pouco. Ah, Senhor, me dá da sua graça. Ah, pelo amor de Deus, Jesus me ajuda, eu não estou conseguindo. Não, essa graça já nos foi dada. Essa graça é o poder divino, de ser divino, de fazer-nos divino, na nossa humanidade, no nosso viver diário. É o sopro divino soprado nas narinas do homem desde a sua criação. Deus, Ele se deu a si próprio a nós. Veja na sua Bíblia, 2 Pedro, um pouquinho mais à frente. Capítulo 1. Eu quero ler primeiramente com os irmãos o capítulo 1, versículo 10. Portanto, esse portanto tem um valor conclusivo, sim ou não? Conclusivo. Então, ele disse algo anteriormente, ele conclui com essas palavras. Vamos começar pela conclusão. Depois a gente volta no que ele disse anteriormente. Ele fala: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamamento e eleição de vocês. Pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui que nós devemos o quê? Confirmar a nossa eleição. Agora pensem comigo, vamos juntar as duas informações. Paulo diz: olha, eu sei que vocês são eleitos de Deus, porque vocês manifestaram isso. Agora vem Pedro e diz: olha, irmãos, é preciso que vocês confirmem a vossa eleição. Me parece que se diz a mesma coisa, mas em duas circunstâncias distintas. A primeira, a eleição está evidente. Então Paulo diz: nós estamos vendo a eleição se manifestar. E aqui ele diz: olha, vocês precisam sair do plano da doutrina da eleição e fazerem essa eleição se manifestar na vida de vocês. Sim ou não? Quando ele diz que vocês devem confirmar a eleição, cuidado. Não vamos ser inocentes em pensar que a eleição é como se tivesse algo num livro, você tem que ir lá, ó, confirma meu nome aí que está tudo certo, viu? Não é por aí. Confirmar quer dizer, mostrem, vivam, realizem essa vossa eleição. Uma vez que nós somos eleitos de Deus, essa eleição precisa, portanto, de ser vivida, de ser manifestada. Então Paulo e Pedro dizem a mesma coisa em duas circunstâncias diferentes. Numa, Paulo vê a evidência. Na outra, Pedro diz: evidenciem. Essa é a ideia. E alguém pode dizer: mas como eu posso evidenciar essa minha eleição? Então vamos agora aos versículos anteriores e Pedro vai nos dizer. Capítulo 1, versículo 3, ele diz: seu divino poder nos deu. Pronto, para um pouquinho. Se o divino poder nos deu, ele está falando de quê? De graça. Porque graça, no conceito mais superficial possível, é uma dádiva, é um favor, é algo que nós recebemos gratuitamente. Tudo que se recebe, algo pelo qual você não paga, é graça. Pesa sobre isso o fato de que não somente recebemos, perfeito? Mas nós não merecíamos receber. Então não somente, digamos, você pode dar um presente para um amigo. Um amigo é tão legal, você deu o presente, você não está cobrando nada dele. Mas ele merece, poxa, um cara bacana, né? Sim ou não? Então, se você der algo a um amigo, que digamos que mereça, não deixa de ser graça. Porque se você não cobra nada, em troca daquele presente é uma graça. Mas pesa mais ainda quando fala-se da graça de Cristo, que agora Deus nos dá, essa dádiva é gratuita, e não somente gratuita, ela é dada gratuitamente a quem não merece. Aí ela se torna mais graciosa.
E eu pergunto, e se o que nós recebemos é graça, e essa graça é uma graça graciosa, pelo fato de nós sermos não merecedores, o que é essa graça? Aqui vai dizer, visto ou sei, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Ou seja, para a vida e a piedade, para você caminhar, para você percorrer o caminho estreito, você precisa de instrumentos. Caminho estreito não é uma doutrina, é um viver. Então, nenhum homem é capaz de percorrer o caminho estreito, nenhum homem, de si mesmo. Ele precisa de graça. Vocês entendem? Então, cuidado para você não sair daqui pensando que nós temos que fazer para ser salvo, nem fazer para garantir salvação. Não, não. A salvação que se opera em nós, ela própria nos salva. Ela própria é a graça, ela própria é o poder divino. Então diz, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, o que significa dessa maneira? Uma vez que Deus nos deu tudo de que precisamos para a vida e a piedade, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou seja, você agora ser unido a Cristo nas suas virtudes, ser unido a Cristo nesse sentimento de doação, ser unido a Cristo, como Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse sentimento de entrega, de altruísmo, de não violência, de não retaliação, de não resistência, de doação, de não ser, não é? Todas essas virtudes são promessas divinas. Ou seja, Deus nos fez para isso. Não é algo que nós estamos nem criando e nem estamos nos aventurando. Quando o homem ele começa a realizar essas coisas em sua vida, ele vai se apropriando do Evangelho, ele está, na verdade, realizando a sua própria existência para a qual ele fora criado. Ou seja, a coisa mais natural para o homem é receber o Evangelho. A gente pensa, poxa, isso aí é muito difícil, é muito complicado, é muito elevado, sim ou não? Na verdade, isso é a coisa mais natural. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Versículo 4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, crendo nelas, se apropriando dessas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, ele vai dizer, empenhe-se. Então, quando ele fala empenhe-se, é o que ele diz no versículo 10. Confirmem. Como é que você confirma a sua eleição? Como é que se experimenta essa eleição? Ele diz, uma vez que tudo já nos foi dado, ele diz, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentar à virtude o conhecimento. Acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Acrescentar à perseverança a piedade. Acrescentar à piedade a fraternidade. E acrescentar à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que Paulo vai dizer dos Tessalonicenses, da perseverança, do labor do amor, da abnegação do amor, né?
da operosidade da fé. Ou seja, vocês serão crentes que manifestam os frutos da eterna salvação de Deus. Ou seja, a salvação de Deus tem uma natureza orgânica que produz em nós frutos eternos. Porque esses frutos são frutos da graça. Então, nada de pensar que você tem que fazer para. Não, você precisa compreender. Todo o nosso impedimento hoje é por não compreendermos a verdade, porque nós ficamos por muitos e muitos anos tentando realizar a nossa salvação em função de conceitos equivocados. Pastor, eu quero muito experimentar essa salvação, porque aí acaba toda a sua agonia. A nossa agonia acaba. Pastor, que agonia é essa? De querer fazer as coisas e não dar conta. A grande agonia do crente é o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Se bem que o texto que eu estou citando, de Romanos 7, não está falando do crente. Porque Paulo tinha uma convicção de que o crente, ele realiza sim o bem que ele quer fazer. Lá em Romanos 7, ele está falando do homem antes de Cristo. Por isso que o texto termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará? Ou seja, ele não tinha Cristo ainda. Aí o versículo seguinte: graças a Deus por Jesus, aparece Cristo na história. Então tudo que vem antes do versículo 25 de Romanos 7, do miserável homem para trás, é o homem tentando realizar a vontade de Deus sem a graça de Deus. Não consegue. Agora, o pior é que hoje, no século 21, quando nós lemos Romanos 7, nós vemos o retrato do crente. Essa é a grande questão. Toda a nossa angústia e todo o nosso espírito agônico é querermos fazer, cumprir, realizar o evangelho, e nós não damos conta. Para nós é uma tristeza ser crente. É uma angústia ser crente. E são duas grandes angústias. A primeira porque você tem que viver um tanto de práticas que inventaram. Você não pode viver na terra feliz. Porque crente na terra, para ser salvo, tem que ser infeliz. Ele não pode fazer nada. Não pode. Não pode. Não. É uma erva, né? Uma erva. Dia todinho, batendo vento. Não faz nada, não pode fazer nada. É o primeiro problema. Que colocar esse fardo nele. Então, comece a viver, meu irmão. Viva feliz. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. O evangelho não traz pressão, angústia, perseguição, travamento. Não pode, não pega, não trisca, não olha, não mexe, não faz. Ai, chega da angústia. Para. Tudo isso é invenção dos homens. Agora, a outra angústia, o outro lado da angústia, é que aquilo que de fato nós precisamos, e isso não podemos abrir mão, que são essas virtudes do evangelho de que estamos falando, não damos conta. Porque não beber, não fumar e não dançar é fácil. Ué. Não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais dançar e pronto. Vou virar uma múmia, tá bom. Tranquilo, feliz. Dou conta. Com raiva, mas dou. Nervoso, mas dou conta. Todo mundo vai para a festinha, você não vai com raiva. Aí você fica condenando esses crentes, esses ímpios vão tudo para o inferno. Os crentes falam que os outros vão para o inferno com raiva, porque não pode fazer o que eles fazem. Sabia? Aí fica furioso. Aí está lá vindo o crente da escola dominical, com terno preto, de tergal, quente, aquele sol quente, meio-dia, com a camisa por dentro, abotoada, tudo aqui, abotoadora, gravata, todo amarrado, meia preta, sapato Vulcabras, calorzão, 12:32,
meio-dia e 45, e ele tem que voltar logo porque tem evangelismo à tarde, 2 horas, o pastor não abre mão de ninguém. Ele passa, vê o camarada debaixo de uma árvore, ouvindo uma musiquinha, tomando uma cervejinha gelada, ele condena ou não manda o outro para o inferno? Vai para o inferno, ué. Ele fica doido de ódio do outro, porque o outro está feliz. Como ele não pode ser feliz, ele manda o outro para o inferno. Vocês entenderam o problema do crente? Ele poderia tirar aquele terno, soltar uma gravata, subir as mangas, né? Tomar um refrigerante. Mas não, ele tem que ficar, né, todo envelopado. Agora, quando chega na prática do evangelho, o evangelho tem nada a ver com usos e costumes, essas coisas, o evangelho mesmo, aí a angústia é maior, porque agora ele não dá conta. Ele não dá conta. Então você quer acabar com sua angústia? Quem quer acabar com sua angústia? Como é que acaba com a angústia? Viver feliz, tranquilo, e ter as virtudes de Cristo manifestando em você, sem pressão, sem medo, sem acusação, sem barganha, sem medo do diabo, sem medo do inferno, sem cobiça do céu, apenas frutificando esses frutos da salvação. Olhe para o Cristo de Deus. Comece a contemplar esse Cristo e a exercer na oração, dia após dia, uma plena convicção: Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. Tudo o que ele viveu é a verdade. E você não tem que simplesmente imitá-lo do ponto de vista de uma pessoa que quer imitar um animal. Não, não, não. Basta você amar a Cristo e desejá-lo profundamente. E logo você vai perceber que essas virtudes de Cristo, por causa da fé, a fé, ela faz esse ajuste. A fé, ela gera esse alinhamento do nosso coração com o próprio Cristo. O problema é que nós olhamos Cristo, a gente acha bacana demais, porque ninguém pode falar mal dele, que ele vai nos salvar. Mas nós estamos desalinhados assim, ó, totalmente torto. Ele está numa direção, nós estamos em outra. A fé, a Bíblia não fala que nós somos justificados pela fé? Pensa na palavra, justificados. O que é justificar? Você ajustar. Nós somos ajustados, alinhados. Nós somos, como que diz, sintonizados. Nosso coração precisa ser sintonizado. Por meio de quê? Da fé. A partir de hoje, comece a confessar a verdade em Jesus. Mesmo quando você fizer diferente, faça como diz o apóstolo João: quando nós pecarmos, precisamos confessar os nossos pecados. Confessar não é ficar: Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, não, não. Perdoado nós já estamos. Agora precisamos confessar. Confessar é você falar: Senhor, isto que eu fiz não é a verdade. É o engano, é a ilusão, é a mentira. A verdade é a tua palavra. Jesus é a verdade. Comece a confessar a verdade dia após dia, em toda e qualquer situação. Quando vierem situações diferentes, que você está tentado a proceder diferente do Evangelho, comece no coração a declarar a verdade. Não existe outra verdade, não existe outro caminho, não há alternativa. E logo o seu coração vai se fidelizando à verdade. O Espírito de Deus vai trabalhando profundamente para alinhar o seu coração, de modo então que essa justificação, esse ajuste vai acontecendo mediante a fé nele. De modo então que agora esses frutos acontecerão normalmente. Eles vão surgir como resultado, não como tentativa de ser salvo, nem de manter salvação. Não existe salvação por meio de obras. Não existe salvação por meio de tentativa. Só Jesus salva. Ele habita o seu ser. Tudo que nós precisamos é permitir, por meio da fé, que esse Cristo interior, que esse tesouro escondido, que esse reino que está dentro de nós,
ele se manifeste. E essa manifestação é o poder de Deus, e este poder de Deus é a própria graça de Deus. Nada vem de nós, tudo é dele, é ele que realiza. Amém, queridos? Glória a Deus. Na semana que vem, nós estaremos aqui novamente na quarta-feira. Nós vamos pegar e fazer todo o desdobramento de cada elemento que Paulo apresenta enquanto sendo a marca do eleito ou a manifestação desses frutos da graça de Deus que operou no coração dos Tessalonicenses, que vai também operar em nossos corações. Tá bom?